Já aconteceu do senhor ser, às vezes, um pouco repreendido, né? Eu já ouvi falar ameaçado, ou cala a boca, fica um pouquinho quieto. Não estou falando pela parte da igreja, mas do geral, né, e tudo, da força política em si, ou nunca chegou a algo parecido? Sim, aconteceu. Então, mas assim, por parte da igreja... Mas depois disso, não? Não sei dizer. Bom, depois também. Nossa, então não foi só uma vez. O que eu digo assim, né? Então, por exemplo, por parte da igreja eu tenho que dizer que eu sempre fui muito respeitado. Sim. Nunca chegou ninguém me mandando calar a boca ou ninguém me censurando. Até o dia de hoje, sempre tive um grande respeito. Sei que tem muitas pessoas que não gostam das minhas abordagens, né? E que existem âmbitos que, digamos assim, são mais hegemônicos, de uma abordagem alternativa à minha. E é claro que nesses âmbitos eu não tenho acesso e penetração, mas acho que faz parte da vida. Eu respeito esse tipo de atitude, porque ninguém é unanimidade. Eu não posso ter a pretensão de que todas as pessoas vão gostar do que eu digo ou que eu seja, digamos assim, obrigatório. Eu não sou obrigatório, né? Em nenhum âmbito. Agora, do ponto de vista externo, sim. Então, já houve matérias caluniosas a meu respeito. Sim. Por exemplo, uma última matéria que houve há um tempo atrás construiu uma calúnia, né? Com base em informações parciais que formaram uma espécie de teoria. Quer dizer o seguinte, que como houve uma organização espanhola que foi, digamos assim, exposta pela aquele Wikileaks, né? Sim. Uma organização espanhola católica, pró-vida, cujo chefe esteve no Brasil numa conferência comigo e com outros membros pró-vida, né? Então quiseram dizer que nós éramos o braço dessa instituição para criar grupos no Brasil que depois acabaram criando a militância que elegeu o presidente Bolsonaro. Tá. Então, chegaram a dizer coisas desse tipo, né? O que é um absurdo, porque eu jamais entrei em disputa partidária. Nunca. Eu sempre tive muito claro que a posição de um sacerdote, de um bispo, em questões de debate político, são apenas aquelas que dizem respeito à lei natural. Então, por exemplo, estão querendo falar de aborto, estão querendo falar de destruição do ecossistema, estão querendo falar de dissolução da família, estão querendo falar de formas alternativas de matrimônio que relativizem o matrimônio entre homem e mulher. Aí a gente tem que entrar. Mas apoiar candidato A, candidato B, entrar em disputa, isso não é legítimo para um clérigo. Mas isso não sou eu que diz, isso é a igreja que diz. É claro que lá em 2013, 2014, nós estávamos em Brasília fazendo seminários sobre É o que eu ia falar, de o senhor aparecia muito lá em Brasília, né? Exato, e ali apareceu o então deputado Jair Bolsonaro. Mas quem que sabia que o Bolsonaro ia ser eleito? Quer dizer, há uma desproporção muito grande. A pessoa dizer que a eleição do presidente se deveu à atuação de fulano ou ciclano é calunioso. Só interrompendo, o senhor vai continuar, mas as pessoas, às vezes, até os católicos construíam, e às vezes constroem, que tem um time formado em relação, ou tanto a defender a questão mais de direita conservadora e tal, né? Que esse time teria quem? Teria Padre Zé Eduardo, Padre Paulo Ricardo, Dom Henrique, Olavo de Carvalho e tal. E professor Felipe Aquino, por exemplo. Então, é como se as pessoas pensassem que existisse como é o nome daquele filme lá da Marvel? Lá? Matrix? Não, aquele que tem os heróis, né? Como se fossem os heróis, né? Os 5 heróis de visão conservadora que se veem, que se conversam, mas não existe isso. Não existe isso. Eu gosto muito. Há um conceito de um teólogo não católico, um teólogo evangélico, chamado Francis Schaeffer, que eu gosto bastante. Ele chama de cobeligerância. Certo. Quer dizer, existem temas em que nós
coincidimos. E temas em que nós não coincidimos. Se o assunto é, por exemplo, defesa da vida, estamos juntos. Mas se o assunto for um outro em que nós não coincidimos, nós não estamos juntos. Ou seja, a posição de um sacerdote em relação à política, ela precisa ser muito lúcida, muito sensata, porque a coisa mais absurda que pode existir é alguém chancelar ex toto, né, para dizer com expressão latina, eu falei do latim agora há pouco, chancelar totalmente uma agenda política. Isso é loucura. Por quê? Porque políticos são homens, políticos falham. Não é a missão da igreja essa. Então, existem temas de cobeligerância com qualquer pessoa. Eu acho muito difícil que não haja algum político que em algum tema não coincida com pautas que interessam a igreja defender. Isso. Tanto faz a orientação. Então, eu acho que é aqui que muitas pessoas se confundem. Então, por exemplo, como eu milito muito em defesa da vida, em defesa da família, por uma educação que não seja totalitária do ponto de vista do Estado, que haja uma liberdade educacional, ou por temas do tipo como a defesa da identidade contra a ideologia que promove a dissolução da identidade, coisas desse tipo. Então, facilmente as pessoas juntam as coisas e dizem, olha, há um apoio total daqui, ali. Não é bem assim, está errada essa abordagem. Então teve essa matéria. Teve. A igreja, ela é muito, muito sensata nessas coisas, inclusive porque ela tem uma função institucional. Sim. Então, essa função institucional faz com que ela tenha que conversar com qualquer um que esteja no governo. É como as Forças Armadas. As Forças Armadas não são, por assim dizer, um órgão de governo, são um órgão de Estado. Então, independentemente de quem estiver governando, elas têm uma função constitucional a cumprir. A igreja, mais ou menos, é a mesma coisa. Quer dizer, nós temos uma função institucional a cumprir. Então, se eu me vendo a um político, ou se eu me coloco a serviço de uma determinada agenda e completamente subserviente àquilo, eu deixei de cumprir a minha função institucional e virei militante. A igreja, quer dizer, pessoas da igreja cometeram esse erro em tempos passados, talvez ainda hoje, mas a igreja sempre nos disse que nós não devemos proceder desse modo. Muito bom. Padre, mas o senhor trata bem, né? Quando acontecem essas polêmicas, essas calúnias. Não tô nem aí, eu deixo passar. Tá nem aí. Eu não respondo. Não responde nada. Não, eu não me defendo de nada. Pode me chamar do que quiser. Que bom. Dom Henrique também era assim. Não tô nem aí. Dom Henrique dizia, olha, a melhor coisa de fazer é nunca se defender. Porque sozinho a pessoa vai se morrendo, vai comendo. Tem gente que se falar mal de mim faz um grande favor, na verdade. Né? Faz um grande favor. Fale mal, pode falar, pode não tem problema.